Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Convido você a tomar um café comigo e bater um papo sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Para você que está passando aqui e ainda não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal. E sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre força interior para vencer as batalhas, desenvolvendo a resiliência emocional. Então fica aí até o final porque eu vou te dar dicas importantes aqui para você desenvolver essa força interior para você poder vencer as batalhas e desenvolver também a resiliência emocional. Tudo isso vai ajudar você num processo de crescimento e num processo de desenvolvimento. Então vem comigo, bora lá para essa live que tá muito top, cheio de conteúdo. Prepara o seu papel, prepara a sua caneta, prepara o seu café, vem tomar um café junto comigo, vamos bater um papo aqui sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Luciano, bom dia, seja muito bem-vindo para você. Bom dia para você, bom dia para sua família aí que deve estar junto, curtindo aí, aprendendo um pouquinho mais sobre a live, né? E hoje nós vamos mergulhar aí na exploração da força interior e da resiliência emocional. Nós vamos aprender como fortalecer nossa determinação, que é o que nós falamos ontem, enfrentar as adversidades e emergir mais forte após cada batalha, né? Então é um ponto muito importante nessa fase do desenvolvimento pessoal, nessa fase do crescimento, e eu vou te dar aqui 5 passos, 5 dicas importantes de como você desenvolver essa força interior. Deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos. Vamos avisar algumas pessoas que nós estamos ao vivo. Bora lá? Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhe aí com pelo menos as pessoas que você considera importante, que possam estar com a gente aqui. Bora pra cima. Deixa eu compartilhar. Compartilhando. Chamando todos os carros. Bora lá. Compartilhado. Bora lá, compartilhado. Vamos falar agora sobre a força interior para vencer as batalhas. Primeiro passo da força interior é entender a natureza dessa força interior. Deixa eu só ajustar aqui. É entender a natureza dessa força interior. Vamos entender o que é a força interior? Vamos definir o que é a força interior? Primeira coisa, Maurício, bom dia, seja bem-vindo. Primeira coisa, entender o que é a força interior. Vamos lá, eu vou te falar aqui o que é a força interior para a gente poder entrar nesse tema, mergulhar nesse tema aí. Força interior é a quantidade, a força interior é a qualidade intrínseca que reside dentro de cada indivíduo, ok? Então já estamos falando de força interior, é aquilo que está dentro de você. Ela se manifesta como a capacidade de enfrentar os desafios, superar as adversidades e persistir diante dos obstáculos. Então, você e eu sabemos que nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos obstáculos, nós enfrentamos problemas. A força interior é a capacidade que você tem de enfrentar esses desafios que acontecem diariamente e que vão acontecer no decorrer da sua vida. E mantendo o quê? O senso de autodeterminação e autoconfiança, que são duas coisas importantes para que a gente possa desenvolver ou despertar essa força interior. Eu tenho um livro que eu estou trabalhando com o lançamento dele agora, chamado Imparável, O Poder Escondido em Pessoas Comuns. E esse poder é justamente essa força interior que está escondido dentro de você, que você já tem, que você carrega, que já está disponível para você, que faz com que você não pare diante das adversidades, diante dos problemas, diante das situações que você vem enfrentar. Essa força, esse poder escondido já está dentro de você. Esse superpoder você já carrega, que faz com que você mantenha o senso, né, de autodeterminação e também de autoconfiança. A força interior é um traço multifacetado que envolve resiliência emocional, autodisciplina, determinação
e uma profunda compreensão de si mesmo. É a habilidade de encontrar coragem e motivação interna para perseverar, mesmo nas situações mais difíceis. Então nós precisamos, primeiro, desenvolver o nosso foco, que nós falamos no início da semana. Nós precisamos desenvolver a nossa determinação e despertar a nossa força interior, porque é através dessa força interior que existe em nós, que já foi colocada em você, que todos os indivíduos, todas as pessoas têm essa força interior. Através dessa força interior nós conseguimos encontrar a nossa determinação, o nosso foco, a nossa coragem, a nossa vontade de realizar os nossos sonhos, de alcançar os nossos objetivos, de superar os obstáculos. Obstáculos esses que vão acontecer. Obstáculos esses que vão vir para você. E às vezes, quando a gente vai lá para o tema do início da semana, que é o foco, quando nós focamos nos obstáculos, quando nós focamos nos desafios, quando nós focamos nos problemas que vêm, que se levantam, nós expandimos eles e eles parecem maiores até do que nós possamos suportar. Mas é porque você focou, é porque você expandiu, você focou no problema. Você focou na dificuldade. Quando eu foco na solução, em resolver o problema, quando eu faço perguntas, quando eu fraciono esse problema e tento dividir ele em partes menores para que eu possa resolvê-lo, esse problema deixa de ser um problemão e passa a ser um pequeno detalhe, um ajuste de rota, uma coisa significante ou insignificante que faz com que eu consiga superar todos esses desafios. Mas para isso eu preciso despertar a força interior, que já é natural, que já está ali, que está disponível, mas muitas vezes falta um gatilho, muitas vezes falta eu entender sobre esse processo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, o que é a força interior, e que ela existe e que ela está dentro de você, ela está disponível, ok? Entendeu isso? Vamos para o próximo passo, definir o que é a resiliência emocional, tá? Porque nós estamos falando sobre força interior para vencer batalhas e desenvolver a resiliência emocional. Agora você precisa entender o que é essa resiliência emocional. A resiliência emocional é uma parte fundamental da força interior. Então a força interior necessita da resiliência emocional, tá? É uma parte importante, uma parte fundamental. Refere-se à capacidade de adaptar-se e se recuperar de eventos estressantes. Então, você e eu, nós enfrentamos muitas coisas durante o dia, muitas coisas durante a semana, muitas coisas durante o mês, e isso tudo vai gerando um estresse. A correria do dia a dia, o relacionamento, o trabalho, o relacionamento com as pessoas do trabalho, o trânsito, tudo isso vai gerando um estresse muito grande pra gente. Normal, são correrias do dia a dia. São afazeres, são coisas, são problemas que você tem que resolver, são dificuldades que vão aparecendo, tudo isso gera esse estresse emocional. E a resiliência é a capacidade que você tem de se recuperar desses eventos estressantes. De você não chegar no final do dia e não perder o controle. De você não descontar de repente nos seus filhos, de repente de você não descontar na sua esposa, no seu esposo, de repente você não descontar no trânsito, no cara que te fechou, na pessoa que não tem nada a ver. É a capacidade que você tem de superar tudo isso, de se recuperar desse estresse, desses eventos estressantes. Voltar à capacidade normal, ao raciocínio lógico. Isso é resiliência. A resiliência emocional não implica em ausência de emoções negativas, mas sim de habilidades de lidar com essas emoções de maneira saudável e construtiva. Então, a resiliência não significa que você vai se ausentar dos problemas emocionais, daquela emoção forte, da raiva, da ira, da tristeza. A resiliência não significa que você vai anular esses sentimentos. Não. Mas é a capacidade que você tem de lidar com essas emoções de forma... Oi, Vera, bom dia. De forma saudável e construtiva. É como você vai lidar com essa situação, como você vai enfrentar tudo isso e vai chegar em casa e ser um bom marido, de ser uma boa esposa, e ser um bom filho, e ser um bom pai.
É como você vai suportar isso. É trabalhar essa parte emocional, é ser resiliente, saber que os ambientes são diferentes, você não pode trazer o seu trabalho e despejar em casa. Você não pode pegar o teu ambiente familiar e despejar no trabalho. Não é você ser duas pessoas, não é você ser bipolar, é você saber como lidar diante da situação. E nós estamos falando hoje de força interior. Você tem um poder escondido dentro de você que torna você um imparável, que torna você uma imparável e que faz com que você queira mais para sua vida e você não se conforme com a situação em que você está. Por melhor que ela seja, a gratidão precisa existir diante dessa fase, diante dessa situação, mas entender que existem coisas melhores, existem promessas sobre a sua vida e elas precisam se cumprir, mas elas vão se cumprir a partir de qual momento? A partir do momento que você entender que você não pode ficar parado. Isso acontece com a oração, não basta você orar, você precisa ter uma ação, você precisa ter uma atitude. Para tudo na vida você precisa de uma atitude. Para tudo na vida você precisa de um despertar. Para tudo na vida você precisa colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Nós estamos falando aqui de força interior. Nós já temos esse poder escondido dentro de nós. Você já tem isso dentro de você. Essa capacidade de não parar, essa capacidade de não desistir, por mais difícil que esteja, por mais forte que esteja a pressão ou a opressão sobre você. Existe uma promessa sobre a sua vida. Existem coisas que precisam ser realizadas através de você. E se você desistir agora, você vai estar matando muitas pessoas. E talvez você não se ligou nisso. Talvez você ainda não conseguiu esse despertar, porque você não conseguiu olhar para o futuro, você não conseguiu ter uma visão das coisas que estão por vir sobre a sua vida. E o que você precisa fazer hoje? Você precisa procurar essa força que está dentro de você e superar esse desafio que está te enfrentando, que talvez você está achando que veio para te destruir, que veio para te matar. Mas não é assim que as coisas funcionam. Tudo aquilo que você enfrenta, todo problema, toda adversidade, toda a opressão muitas vezes que vem sobre as nossas vidas é para te transformar numa pessoa mais forte, é para desenvolver essa resiliência que nós estamos falando aqui e fazer com que você consiga cumprir o seu chamado, você consiga viver o seu propósito. E tem coisas boas vindo para você. Não, a nossa vida não é resumida em coisas ruins, em problemas, em adversidades. Mas como você lida com isso? Por isso que segunda-feira eu falei sobre foco, por isso que ontem eu falei sobre determinação e por isso que hoje eu estou falando para você sobre força interior. Porque nós precisamos juntar tudo isso, nós precisamos entender isso, nós precisamos trabalhar isso para que nós consigamos avançar. A vida é tão rápida, o tempo passa tão rápido. Ontem, você era apenas uma criança brincando, sem preocupação com a vida, sem preocupação com as contas. Hoje não, hoje você se tornou um adulto responsável por um monte de coisa. E tem pessoas dependendo de você, tem pessoas esperando que você se movimente, tem pessoas esperando que você dê o seu melhor, que você saia da sua zona de conforto, que você realize os seus sonhos, que você continue sonhando, mas que você execute, que você coloque em prática, porque essas pessoas estão dependendo daquilo que você está fazendo. Agora, a responsabilidade de fazer o jogo mudar é sua, porque a força interior já está aí. Como diz, né? Força interior já está em você. Você já tem essa capacidade. Então eu quero que você entenda isso. Olha só, a força interior e a resiliência emocional são intrinsecamente ligadas. Ter força interior implica em ser capaz de enfrentar desafios com resiliência emocional, adaptando-se e crescendo a partir das experiências. É um processo contínuo de autodescoberta, de autorreflexão e de autoconhecimento. Essa força interior tem alguns componentes e eu quero te dar esses componentes aqui. Eu quero te listar para você esses componentes aqui. Vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, porque eu tenho certeza que você vai entender esse processo e isso vai fazer com que você se torne um imparável ou uma imparável. Olha só. Esses componentes que fazem parte da força interior. Autodisciplina. O que é autodisciplina? É a capacidade de manter o foco em metas e objetivos, mesmo quando enfrentamos tentações ou distrações. Então, isso é autodisciplina. Autoconhecimento é o entendimento profundo de si mesmo, incluindo pontos fortes, fraquezas, valores e crenças. Isso significa autoconhecimento. Determinação
tema da nossa live de ontem. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista. Determinação, a disposição para perseverar, mesmo quando o caminho é desafiador. É a habilidade de manter um compromisso firme com os seus objetivos. O que acontece? Se você falou que vai fazer, faça. Se você entendeu que aquilo é bom para você, vá até o final. Realize. Se você se comprometeu, por exemplo, em correr todos os dias, corra todos os dias. Se você se comprometeu em ler um livro por mês, leia um livro por mês. Faça o que precisa ser feito todos os dias para que aquilo que você se comprometeu em fazer aconteça. O plano pode mudar? Pode. As coisas podem mudar? Podem. Mas e aí? Você conseguiu cumprir aquilo que você determinou? Aquilo que você colocou? Então determinação é isso. É você conseguir perseverar mesmo quando o caminho é desafiador, mesmo quando o caminho é difícil. Mesmo que as coisas pareçam impossíveis. E só consegue chegar lá quem consegue superar esses desafios. Só consegue chegar lá quem não desiste no meio do caminho. Você pode observar a vida de todas essas pessoas grandes, todas essas pessoas que você tem como referência, todas essas pessoas que você vê que hoje se tornaram relevantes, todas as pessoas que deixaram a sua marca na história. Oi, Juliana, bom dia. Todas as pessoas que fizeram algo que hoje beneficiam a humanidade, todas essas pessoas, elas falharam, elas fracassaram. Mas elas se levantaram, elas não desistiram. Então, falhar, fracassar é uma coisa. Desistir é uma coisa totalmente diferente. Quando você não desiste, quando você é determinado a fazer acontecer, você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 100, 1000 vezes, se for preciso, mas você vai fazer acontecer. Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, essa lâmpada aí que de repente está te iluminando agora, essa que está me iluminando agora, para chegar nesse ponto, para chegar a desenvolver ela, a criar ela, ele errou várias vezes e até perguntaram para ele sobre ele ter falhado tantas vezes. Ele falou que ele não falhou tantas vezes, ele só descobriu tantas formas de como não fazer a lâmpada. É como você vê a situação, é como você vê o problema. O problema pode ser um problema ou pode ser uma oportunidade. Depende do seu ponto de vista. Depende de como você enxerga isso. Pode ser um problema ou pode ser uma oportunidade. Depende do ângulo que você está vendo. O fracasso pode ser um fracasso ou pode ser um aprendizado. Depende do ângulo que você está vendo. Depende de como você está vendo essa situação. Fala, Rafael, bom dia. Então tudo depende de como você vai lidar com isso. E a determinação é isso. É você determinar, é você se colocar à disposição de fazer algo, é você fazer o compromisso de fazer algo e cumprir ele até o final, até que ele se realize, até que ele se torne uma verdade. Mas não depende de mim, depende de você. Então dentro desses componentes também tem a resiliência emocional, que é a habilidade de enfrentar emoções difíceis, recuperar-se de eventos estressantes e adaptar-se as mudanças com equilíbrio emocional. Mentalidade de crescimento é um ponto muito importante dentro desses itens aí, que é a crença de que podemos aprender e crescer com as experiências mesmo adversas. Clésia, bom dia. Autoestima e confiança também é um outro componente, que é acreditar em si mesmo, em suas capacidades, mesmo quando enfrenta incertezas. Autoestima e autoconfiança é ponto importante aí nesse processo de construção. Empatia e conexão social, que é a capacidade de compreender as emoções dos outros e construir relacionamentos saudáveis que podem ser fontes de apoio durante os desafios. Então, eu dependo também de outras pessoas. O ser humano não foi chamado para ficar sozinho. O ser humano não foi chamado para construir tudo sozinho. Não, nós dependemos de outras pessoas. Nós precisamos de outras pessoas. Você trabalha muitas vezes por causa do seu filho, por causa dos seus filhos, por causa da sua esposa, do seu esposo. Você trabalha muitas vezes porque você quer construir um futuro melhor para as suas gerações. Tu não envolve outras pessoas.
Nós não fomos chamados para viver sozinho. Nós não conseguimos viver sozinho. A vida não faz sentido. Não tem como você desfrutar as coisas sozinho. Então nós precisamos dessa empatia e também dessa conexão social. Então desenvolver a força interior e a resiliência emocional é um processo contínuo que envolve a autoaceitação, autoaperfeiçoamento e autocompaixão. Essas qualidades não apenas nos ajudam a enfrentar as batalhas da vida, mas também nos capacitam a crescer e prosperar em face das adversidades, tá? Então o ponto principal aqui é você prosperar, é você crescer, é você prosperar em meio às adversidades. Nil, como fazer isso? Tá tão difícil, minha vida tá tão complicada, você não faz ideia do que está acontecendo. Pois é, você está focando no problema. Você continua focando no problema. Tá na hora de você focar na solução. O que você vai fazer para sair dessa situação? Aliás, foi você que entrou nessa situação. E se foi você que entrou nessa situação, é você que tem que arrumar uma forma, é você que tem que arrumar uma solução de sair dessa situação. Talvez o que você precisa é da determinação. Talvez o que você precisa é despertar essa força interior que existe dentro de você, que faz com que você se torne um imparável. E aí você vai ter que engolir o orgulho, você vai ter que engolir o ego, você vai ter que começar do zero muitas vezes, você vai ter que desistir daquilo que não vai dar certo e começar uma nova forma de fazer as coisas. Talvez você vai ter que entregar tudo e começar de novo. Eu não sei. Quem sabe disso é você. E é você que vai ter que encontrar isso. É você que vai despertar isso. É você que vai ter que entender qual que é o momento, qual que é a fase e o que você precisa fazer. Mas faça aquilo que precisa ser feito. Faça. Apenas faça aquilo que precisa ser feito. Ficar esperando, ficar querendo que a ajuda caia do céu, não vai acontecer. Dê os passos necessários. Faça aquilo que é natural e o que é sobrenatural, Deus vai fazer acontecer. É simples. O segundo passo aqui, né? Então, nós estamos falando sobre força interior para poder vencer as batalhas. Então, desenvolvendo a resiliência emocional. A primeira coisa é entender o que é, foi o que a gente falou aqui. E aí eu até falei para você, dei um bônus aqui sobre os componentes que envolvem essa força interior, né? Quais são esses componentes? Vou repetir para você. Autodisciplina, autoconhecimento, determinação, mentalidade de crescimento, resiliência emocional, autoestima e autoconfiança, empatia e conexão social. São os componentes que envolvem aí essa força interior, tá? São os componentes principais para você aí. O segundo passo para você despertar isso é aprender a lidar com as adversidades, tá? Aprender a lidar com os problemas. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: não tem como eu evitar os problemas. Não tem como eu dar um comando e os problemas saírem da minha vida. Nem é sábio isso. Sabe por quê? Porque os problemas vão fazer você crescer. Tudo que você enfrenta vão te gerar uma experiência para que lá no futuro você possa enfrentar novos problemas e saber como lidar com esses problemas, porque esses novos problemas vão te levar para outro nível, para outra fase, e é um processo normal, um processo natural das coisas. Então os problemas vão existir. Eles sempre existiram e eles vão continuar existindo. Em níveis, em graus diferentes, de acordo com que você possa enfrentá-los. Ok? Não vai vir problema que você não consiga suportar. A Bíblia já fala sobre isso. Não existe provação, não existe tentação na qual você não possa suportar. Então, se você está enfrentando um problema hoje, se você está enfrentando uma dificuldade, se você está enfrentando uma adversidade, é porque você é capaz. Porque você foi o escolhido para poder passar por cima desses problemas, dessas adversidades e se tornar um campeão e se tornar um vencedor. Só existe um campeão se houver algo para poder realizar. Só existe um vencedor se tiver algo para poder acontecer. Se tiver uma competição. E essa competição é com você mesmo. Essa força interior está aí. É tua. Cada um tem a sua. E é você que tem que despertá-la. É você que vai ter que aprender a lidar com os problemas. Eles vão acontecer, eles não vão ser eliminados da sua vida. E cada problema que você enfrentar, cada problema que você vencer, cada batalha que você vencer, virão outras. Porque isso vai fazer você crescer. É isso que vai te tornar mais forte. É isso que vai te tornar na pessoa que você gostaria de ser. Na pessoa que você está buscando ser. Aquela pessoa que você está sonhando. Aqueles negócios que você está sonhando. Sabe? Aquele conforto que você está buscando. A tua vida salarial, a tua empresa.
Aí os teus negócios, teu carro, tua casa, teus apartamentos, eu não sei, teus investimentos, tudo aquilo que você está buscando depende de você enfrentar os problemas, de você enfrentar as adversidades. Então você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque cada nível que você sobe, os problemas também aumentam. Cada vez que você se desenvolve, os problemas aumentam. São problemas maiores. E os problemas menores servirão como base para você enfrentar os problemas maiores. É assim que as coisas funcionam. O terceiro passo é desenvolver essa resiliência emocional. É criar estratégia para você desenvolver essa resiliência emocional. De como lidar com estresse, de como lidar com a ansiedade, de como lidar com a pressão. Tudo isso de forma saudável, de como você pode tirar proveito de cada situação, de como você pode se desenvolver em cima disso, de como você pode se realizar, de como você pode conseguir realizar aquilo que você colocou, aquilo que você determinou que vai acontecer na sua vida, de como essas coisas vão acontecer, de como você vai se tornar uma pessoa melhor, de como você vai crescer hoje, de como você vai ser hoje melhor do que você foi ontem. Tudo isso faz parte desse processo. Você vai precisar desenvolver essa resiliência emocional. O quarto passo aqui é transformar esses obstáculos em oportunidades. Eu volto a dizer para você aqui que tudo depende do ponto de vista, de como você está vendo a situação, de como você está vendo as coisas acontecerem. Depende do ponto de vista. Se você entender que aquilo que você está enfrentando é uma oportunidade de crescimento, enfrente isso como uma oportunidade de crescimento. Se você vê aquilo como um obstáculo muito grande que veio para te parar, que veio para fazer você desistir, certamente você vai desistir. Se você estiver esperando ajuda, se você estiver esperando apoio, certamente você vai desistir também, porque a ajuda não vai vir, o apoio não vai vir. Ninguém vai vir para te socorrer, ninguém vai vir para te ajudar. Sabe por quê? O propósito é seu, o problema é seu. A adversidade veio para você, é a capacidade que você tem de enfrentar essa adversidade e se tornar grande, se tornar gigante. Sabe por quê? Tem coisas melhores vindo para você. Tem coisas maiores te esperando, mas você precisa despertar, você precisa sair do lugar, você precisa acessar essas coisas que estão disponíveis para você. Mas é com você, não é com as outras pessoas. Porque senão esse problema, essa adversidade, elas viriam para as outras pessoas. Mas é transformar essa adversidade em uma oportunidade de crescimento, em uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Hoje, você tem uma oportunidade de ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. De tratar os seus filhos melhor do que você tratou ontem. De tratar a sua esposa, o seu esposo melhor do que você tratou ontem. De ser um profissional melhor do que você foi ontem. De ter estratégias melhores do que você teve ontem. De se comportar melhor do que você se comportou ontem. Todos os dias você recebe as 24 horas de presente nas suas mãos. E o que você faz com as 24 horas? Você está aproveitando da mesma forma que você aproveitou ontem ou você está melhorando a sua otimização desse tempo aí? Você está aproveitando melhor. Sabe por quê? Porque o tempo cronológico não respeita ninguém. Ele não está nem aí com você se você fez ou se você não fez, se você aproveitou ou se você não aproveitou. Ele vai passar. Ele é cruel. Ele não espera. Não tem como você falar para ele esperar e ele vai esperar você se aprontar para que as coisas aconteçam. Não. O relógio tá lá, tic-tac, 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 com você ou sem você. Se você não despertar para a vida, o tempo vai passar e você não fez nada. Daqui a pouco você vai lamentar porque a idade passou, porque você não tem mais força, porque você não tem mais coragem, porque você não tem mais essa disposição, porque o teu corpo não suporta mais isso, porque você já desenvolveu uma série de doenças e essas doenças vieram porque você não fez aquilo que precisava ser feito. Você entra num nível de estresse muito grande e você não consegue mais controlar emocionalmente. Você entra numa ansiedade, você entra numa depressão. Porque tudo isso são sementes que foram plantadas lá atrás e agora essas sementes não dão bons frutos. E faz parte. Porque antes de escolher as sementes, antes de plantar, você pode escolher as sementes. Mas depois que você plantou, você não pode escolher os frutos, não. Você só pode colher os frutos. Você não pode mais ignorar isso. Os frutos, eles vêm. E você tem que colher esses frutos. Se você plantou sementes de frutos ruins, você vai ter que colher os frutos ruins. Não tem jeito. Se você plantou sementes de frutos bons, ok, os frutos bons vão chegar para você e vão gerar novas sementes boas para que você possa plantar novas sementes e gerar novos frutos. E esse é o processo.
Tá vendo como que é uma coisa pessoal? Tá vendo como que é uma coisa que depende de você entender? E é justamente por isso que eu tô aqui, para despertar esse entendimento, para que você possa entender que você tem uma força, tem um poder escondido dentro de você, e esse poder escondido pode te levar ao outro nível. Essa força interior pode te levar a realizar os seus sonhos. Essa força interior pode levar você aonde você gostaria de estar daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 4, daqui 5, daqui 10 anos. Desde que você não desista. Desde que você continue fazendo aquilo que precisa ser feito. Tem uma diferença muito grande entre desistir e recomeçar. Presta atenção. Tem uma diferença muito grande entre desistir e recomeçar. Muitas vezes você está fazendo de forma errada. Muitas vezes a gente está fazendo de forma errada. Então o que a gente precisa fazer? Parar tudo que a gente está fazendo e recomeçar. Verdade. Quem não tem problema é quem já morreu. Pronto, falou tudo. Né? A hora que você morrer, acabam os problemas. Então não quer mais problema? Morre. Desculpa a palavra, mas morre. Se você não quer mais problema, tem que morrer. Não tem jeito. Não vai acabar. Enquanto você estiver vivo, os problemas vão existir. Inclusive, a própria morte, né? De você ter que superar isso daí para você realizar tudo que você gostaria de realizar antes do seu ciclo se fechar. E nenhum de nós sabemos quando esse ciclo se fecha. Mas como que você está levando a tua vida? Como que você está vivendo a tua vida? Você está aproveitando? Você está desfrutando? Você está vivendo o melhor da sua vida? Você está vivendo uma sequência de erros, uma sequência de desacertos? Olha só, o quinto passo aqui são exercícios práticos que a gente pode fazer para desenvolver essa força interior. Existem algumas coisas que a gente pode fazer para desenvolver isso. E eu vou te dar aqui as dicas do que você pode fazer. Primeiro exercício prático que você pode fazer é o exercício da visualização criativa. Visualização criativa. Você pode começar a visualizar aquilo que você quer. Você pode fechar os seus olhos, você pode começar a imaginar você superando os desafios. Talvez você não tenha o hábito de fazer isso, mas talvez você está enfrentando um problema, um desafio muito grande e você não mentaliza a solução. Você não mentaliza você realizando aquilo. Você não mentaliza você crescendo. Você não mentaliza você passando por aquilo lá. Você precisa mentalizar, você precisa visualizar essas coisas acontecendo. A sua imaginação, a sua mente tem um poder gigantesco que você não está usando ainda. Não vou nem falar de lei de atração, não vou nem falar de algumas coisas aqui, porque não faz parte aqui do nosso tema de hoje. Talvez até a gente possa fazer uma série de lives mais pra frente. Mas a hora que você entender que a sua imaginação, a sua visualização pode ajudar você a encontrar as respostas, você vai ver que as coisas vão acontecer. Ontem eu falei sobre 2 caras aqui, sobre o Pelé e sobre o Ayrton Senna, que mentalizavam, eles faziam, o Ayrton Senna fazia o trajeto da pista de olhos fechados. De olhos fechados. Porque quando ele estava na pista, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha o desenho da pista na imaginação dele, na cabeça dele. Vários outros pilotos hoje usam essa técnica para conseguir realizar os seus feitos. Já é comprovado, você pode. O seu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira, tá? Então, o que você contar para ele, ele vai saber. O que você imaginar, ele vai entender que é verdade. Então, se imagine aí dentro do carro que você quer, se imagine dentro da casa que você quer, se imagine na viagem que você gostaria de ter, se imagine fazendo as coisas que você gostaria de ter. Fala, Sebastião, bom dia. Se imagine, comece a visualizar você enfrentando problemas, comece a visualizar você realizando aquele sonho, você realizando aquele objetivo, você conseguindo as coisas que você gostaria de conseguir, você conquistando todas as coisas que você gostaria. Você pode fazer esse exercício, você pode fechar os seus olhos e imaginar essas coisas acontecendo. Isso não é ruim, não é o mundo da fantasia. Você está preparando o terreno. A tua mente é fértil. A tua mente é um lugar incrível e você pode visualizar essas coisas que você quer, as coisas que você deseja. Quando você cria aqui,
O corpo físico é obrigado a fazer acontecer. Quando você visualiza, você vai lá, monta seu quadro dos sonhos lá, você coloca suas metas, você coloca seus objetivos, você coloca as imagens lá, e aí você vai vendo que essas coisas vão acontecendo. Então a primeira coisa é, faça um exercício de visualização criativa todos os dias. Começa a visualizar o seu dia, você realizando as coisas durante aquele dia. Você vai ver que vai fazer muita diferença na sua vida. Quer ver um outro exercício que você pode fazer para despertar essa força interior e vencer as batalhas? É uma carta de autocompaixão. Escreva uma carta para você mesmo. Escreva essa carta para você mesmo. Demonstre essa autocompaixão e essa gentileza. Você tem que ser mais compreensivo com você. Sabe por quê? Porque muitas vezes você é compreensivo com as outras pessoas que você nem conhece. E se cobra tanto. Você precisa ser mais compreensivo com você. Tá? Você precisa expressar o mesmo apoio que você expressa para as outras pessoas para você. Um incentivo para você mesmo. Então escreva essa carta para você e coloque uma data para você abrir daqui a um ano sobre as realizações, sobre as coisas que você vai fazer. Afirme isso. Para você correr atrás, para você realizar, para você fazer acontecer. Fala, Douglas, bom dia. Seja bem-vindo, meu brother. Faça isso. Coloque em prática, desperte essa força interior que tem dentro de você, para que você possa vencer as batalhas, para que você possa superar os desafios. Tem algo aí dentro de você, tem uma força dentro de você que está ali pronta para ser despertada, sabe? Uma relação que precisa de um foco, que precisa de atenção, que precisa de determinação. Esses sonhos, esses projetos que estão engavetados aí, essas coisas que tem aí que você sabe que precisam ser realizadas, não são à toa. São promessas, são talentos, são habilidades, são coisas que são colocadas dentro de você que precisam sair, que precisam ser despertas. Tem pessoas querendo se conectar com você, tem pessoas buscando essa mensagem que você carrega, tem pessoas buscando essa força, essa determinação que você carrega e que você precisa colocar para fora. Mas não depende de mim, depende de você buscar, despertar esse valente que tem dentro de você, ó, Douglas Valente, né? Esse valente que existe dentro de você. Essa força interior, essa força já está escondida, esse poder já está sobre você. O despertar é seu. Fazer acontecer é com você. Quando você começar a fazer aquilo que é natural, Deus vai fazer o sobrenatural. Então não adianta você achar que o sobrenatural vai acontecer sem o movimento natural. Tá? O sobrenatural só vai acontecer a partir do momento que houver um movimento natural das coisas. E é com você. É com você. Não é com mais ninguém. Outro exercício que você pode fazer é um registro de gratidão e de conquista. Pega um caderno aí, pega uma folha e começa a listar tudo o que você é grato. Todos os dias. Mantenha um diário de gratidão, assim, de conquistas. Para você ver a tua evolução, para você ver o teu crescimento, para você ver onde você está chegando, onde você pode chegar. Vai fazer uma diferença muito grande você registrar isso. E o outro ponto, outro exercício importante para a gente finalizar a nossa live hoje é o desafio da zona de conforto. É o desafio de sair da zona de conforto, de fazer coisas diferentes. Eu quero deixar principalmente esse desafio aqui para você hoje. Quero desafiar você que está assistindo a live a fazer uma coisa diferente hoje. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Pois é, de repente hoje vai ser o dia que você vai precisar fazer alguma coisa pela primeira vez. Talvez hoje seja o dia em que você vai ter que fazer coisas que você ainda não fez. Eu quero desafiar você hoje a sair da sua zona de conforto. Eu quero desafiar você a fazer uma coisa que você está prometendo fazer e não está fazendo. A realizar uma coisa que você gostaria de realizar e você ainda não realizou porque você não teve essa força de vontade. Aí você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma foto, você vai fazer um vídeo, você vai me marcar aqui e falar assim, ó, desafio dado é desafio cumprido. Desafio dado é desafio cumprido. Sabe por quê? Porque eu quero desafiar você, eu quero que você seja a melhor versão de si mesmo. Eu quero que você consiga realizar os seus sonhos, eu quero que você consiga despertar essa força interior que existe dentro de você e fazer as coisas acontecerem, porque depende apenas de você.
Depende apenas de você encontrar essa força interior que existe dentro de você e fazer as coisas acontecerem. Existe promessas, existem coisas que precisam ser realizadas, existem passos que precisam ser dados e depende de você. É só você que pode fazer as coisas acontecerem. É só você. Aliás, a vida é sua. É você que tem que cuidar da sua vida. Então, vai lá fazer essas coisas acontecerem. Eu quero desejar que você faça um dia incrível. Eu quero desejar que grandes coisas aconteçam na sua vida. Mas que você possa despertar, que você possa ir lá e cuidar da sua vida para fazer essas coisas acontecerem. Porque depende apenas de você. Então vai lá cuidar da sua vida, porque eu vou cuidar da minha. Mas amanhã, 7 da manhã, horário do Brasil, horário de Brasília, do Brasil, nós temos um encontro marcado para mais um New Coffee, para a gente tomar um café e bater um papo junto. Mas se você precisar de ajuda, se você precisar de alguém, manda um direct aqui falando assim, preciso de ajuda para organizar minha vida. Eu vou parar minha agenda, vou organizar um tempo para parar 1 hora com você e a gente organizar a sua vida. Eu quero organizar junto com você. Eu quero ajudar você nesse processo de despertar. É só você mandar um direct, nós vamos organizar isso. Nós vamos dar um jeito. O tempo a gente organiza, tá? Então tá na hora de fazer acontecer. Eu acredito em você, tá? Se você precisa de alguém que acredite em você, sou eu. Eu acredito em você. Eu acredito na mudança. Eu acredito na transformação. E eu acredito que você pode sim despertar essa força interior que existe dentro de você. Sabe por quê? Porque não existe luta que você não possa suportar. Não existe batalha que você não possa suportar. Desde que você entenda que existe um imparável dentro de você. E esse imparável começou um processo de despertar na vida dele. Então, vai pra cima, porque tem muitas coisas para acontecer para você. Tem muitas coisas boas te esperando. Desde que você não desista dos seus sonhos. Desde que você não desista dos desafios que você tem que enfrentar. Então, bora pra cima. Valeu, Luciano. Deus abençoe você também. Ótimo dia para vocês aí. Vai lá cuidar do seu dia, que eu vou cuidar do meu dia. Bora pra cima, que tem muita coisa para acontecer. Valeu!